apostasia é uma realidade predita pelo Espírito Santo. Versículo 1 diz assim: ora, o Espírito afirma expressantemente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Então, a primeira coisa que nós temos que entender sobre esse assunto é que a apostasia é algo que o próprio Espírito Santo revela. Então, foi algo que o Espírito Santo já havia predito de que isso ia acontecer nos últimos tempos. E é algo que expressantemente foi declarado pelo Espírito Santo. E Paulo, ele recebeu essa revelação em particular, ou foi alguma coisa sobre os próprios profetas, alguma profecia, para que ele pudesse ter essa revelação sobre a apostasia. Mas provavelmente, eu acredito que foi principalmente ele ouviu do próprio Senhor Jesus. Jesus, quando ele falou no seu sermão escatológico dos últimos dias, ele falou dos falsos mestres, de vários anticristos, falsos cristos, falsos mestres. E é provável que Paulo ele esteja baseando essa palavra no sermão profético de Jesus. Então, quando ele diz que o Espírito, aqui é o Espírito Santo, e Jesus Cristo, ele tinha um Espírito Santo, o Espírito de Deus, e ele também, ao falar dos últimos tempos, ele falou também sobre essa apostasia, que nos últimos dias iam surgir falsos mestres, falsos cristos, falsas pessoas que iam deixar essa fé genuína, esses princípios, esses valores da palavra de Deus para seguir a outro tipo de doutrina. O próprio Senhor também falou aos seus discípulos. Eu acredito que essa seja a revelação principal de Paulo, que ele recebeu do Senhor, e ele agora está comunicando a Timóteo sobre essa realidade, essa realidade. E Paulo já tinha falado a Timóteo nos capítulos anteriores. No capítulo 1, versículo 20, ele diz assim, ele até conta alguns exemplos aqui, de duas pessoas. Um deles era Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para ser castigados, a fim de não mais blasfemarem. Então, ele está falando que muitos, no versículo anterior, está falando que muitos haviam deixado a boa consciência, eles não tinham mantido a sua fé, tinham rejeitado a boa consciência e vieram naufragar na fé. E por causa disso, eles apostataram, abandonaram as verdades do Evangelho para seguir, não só seguir, mas ensinar. Eles não saíram do meio da igreja, eles abandonaram essa verdade do Evangelho e agora o intuito deles era trazer um tipo de doutrina que não condizia com a doutrina dos apóstolos. Então, essa é uma realidade que o próprio Espírito Santo advertiu, falou através de Jesus sobre essa realidade da apostasia dos últimos dias e também usou também a Paulo para falar também, para comunicar essa verdade. E isso, qual a importância disso para a nossa fé hoje? Qual a importância para a nossa vida cristã? Tem muito a ver. Assim como foi importante o Espírito Santo afirmar expressantemente essa realidade para a sua igreja naquele primeiro momento, e também ela continua sendo importante para os nossos dias, para não sermos levados por qualquer vento de doutrina, por não sermos contagiados por qualquer tipo de ensinamento. Sabe por que o cristianismo está do jeito que está? Não tem feito a diferença como deveria fazer no mundo atual, porque é um cristianismo ainda baseado numa fé muito, muito distorcido, da fé bíblica, da fé que Jesus Cristo propôs para a sua igreja. Então, o Espírito Santo, ele revelou sobre isso, ele expressou que nos últimos tempos
alguns iam apostatar da fé, né? E aí, isso é tão sério que ele diz que, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Muita gente diz, mas nós temos que respeitar. Algumas pessoas que apostataram da fé, estão seguindo outro estilo, outro evangelho, que estão anunciando outro evangelho, e as pessoas, não, mas isso aí a gente tem que respeitar, a gente tem que, isso aí não importa, mas mal sabe que isso é espírito, é ensino de demônio. E a gente precisa ter discernimento, a gente precisa ter muita cautela, nós precisamos olhar à luz das Escrituras e, de repente, fugir da apostasia e das pessoas que estão apostatando da fé. E não são poucos, são muitos. Então, à medida que muitas pessoas aderem ao cristianismo, então há uma possibilidade maior de que isso aconteça hoje, principalmente no mundo todo, principalmente no nosso país. A segunda coisa que nós podemos aprender aqui sobre a apostasia é que essa apostasia ela caracteriza os últimos tempos. É sinal dos últimos tempos. Últimos tempos. O que é o último tempo? Os últimos tempos para você? Quando a palavra de Deus fala sobre os últimos tempos, fala sobre os últimos dias. João falou que era a última hora. Ele disse, filhinhos, já é a última hora. A Bíblia, o Novo Testamento, fala do fim dos séculos. O que seria, em que momento seria os últimos tempos? Qual é o seu entendimento sobre isso? O que seria a última hora, os últimos tempos, o fim dos séculos? O que seria isso para você? O juízo de Deus. Mais alguém? O fim das profecias. Mais alguém? Fim das profecias. O que foi que tu disse, Adinho? O juízo, né? Se aproxima o juízo, né? Certo? Mais alguém? Ok, vamos lá. Quando o Novo Testamento fala sobre a última hora e os últimos tempos, nós precisamos ter muito cuidado com essa expressão dos últimos tempos, porque quando João falou que, filhinhos, já é a última hora, né? Então aquilo ali era o dia do juízo, se aproximava o juízo. Aquele momento João olhou assim, o juízo está chegando, e irmãos, filhinhos, já é a última hora, né? Então, essa expressão, a gente precisa olhar muito à luz das Escrituras em relação aos últimos tempos, o fim dos séculos, e principalmente do que Paulo está querendo dizer aqui a Timóteo. Ele fala, sim, de uma aproximação do juízo, ele fala de que, segundo o que o irmão Manuel falou, tudo isso tem tudo a ver. Só que ela não se importa só para esse momento do final. Quando a gente pensa sobre os últimos dias, sobre o final os últimos tempos, o fim dos séculos, a última hora, e a gente pensa logo que é o último momento. Mas os primeiros discípulos já falavam disso, dos últimos dias, do final do século, né? Da última hora. Mas a gente tem que pensar assim, que esse momento, ele não é um momento só para o final, no momento que já Jesus está chegando, mas é desde o primeiro momento que Jesus Cristo, ele veio na sua primeira vinda, então isso já caracteriza o final dos tempos.
Então, quando a Bíblia fala, o Novo Testamento fala do final dos tempos, do fim dos séculos, ele está falando de um período. É algo que marca um período, da primeira vinda de Jesus Cristo até a sua segunda vinda. Vocês estão compreendendo em relação a essa questão da expressão, né? Ou seja, nós estamos já vivendo o fim dos tempos há 2000 anos. Há 2000 anos nós estamos vivendo o fim dos tempos. Então, quando a Bíblia fala sobre o fim dos tempos, a última hora, o fim deste século, então ele fala de um período que começou lá na primeira vinda de Jesus até a segunda vinda dele. Então, nesse primeiro momento, por isso que Paulo usa essa expressão. Então, essa é uma linguagem que consiste em todo o Novo Testamento. Todo momento os discípulos falavam, João falou, né, sobre a última hora. Então, porque esse é um período, é um curto período, que vai marcar o resto da história do ser humano. É justamente, quando ele fala os últimos tempos, ele está falando desse período, que nós não sabemos o tempo. Nós sabemos que já passou esse últimos tempos, essa última hora, já passou 2000 anos. Então, quando a Bíblia fala sobre essa questão do último tempo, ele está falando de um período da primeira vinda de Jesus Cristo até a última etapa da redenção, que é em Cristo Jesus, quando ele voltar. O que vai acontecer nesse período é justamente o que o Espírito está expressando aqui, que nos últimos tempos, que marca esse período, desde a primeira vinda de Jesus até a segunda vinda dele, que desse período até esse, o que vai marcar esses últimos tempos é a apostasia. Ela vai ser evidente em todos os momentos desse último período da história do ser humano. Está entendendo? Então, quando ele diz, o Espírito afirma expressantemente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obediência a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Por trás, quem é que está? O próprio Satanás. Usando demônios para justamente trazer falsos mestres, pessoas com segundas intenções, que apostataram, que deixaram. Era o que estava acontecendo aqui. Quando Paulo diz a Timóteo, não tem medo, enfrenta esses homens, não tem medo. Eles deixaram, eles abandonaram a verdadeira fé e trocaram por outra coisa, que é ensino não que vem da parte de Deus, que deixaram a verdade para seguir as mentiras de Satanás, a ensinos de demônio. Então isso é muito sério. Então é o que caracteriza esses últimos tempos, esse último período da história, é justamente a apostasia. E está assim de gente apostatando da fé. E ainda tem gente que apostataram da fé, mas ainda não saíram do meio do povo de Deus, tentando conduzir essas pessoas para outro tipo de fé, para outro tipo de evangelho. Então, pessoas que professaram a nossa fé e que depois se voltaram contra a própria fé. Esse é o tipo de pessoa. Então, nós vimos aqui que a apostasia é uma realidade predita pelo Espírito Santo. Segundo, que caracteriza os últimos tempos, esse último período da história, é a marca desse período. E agora nós vamos ver uma outra verdade, é que a apostasia ela tem origem satânica. Ele diz que há espíritos enganadores.
São espíritos que têm a finalidade de enganar as pessoas com um falso evangelho. E tem muitas pessoas, multidões, sendo enganadas com um tipo de evangelho, com outro tipo de evangelho. E que por trás disso está Satanás agindo. Ele também fala que, além de ser espírito de enganadores, o que é que os enganadores fazem? Eles mentem. Eles são falsos. São mentirosos. E também ensino de demônios. Eles não só enganam, mas trazem um outro tipo de ensino. Outro tipo de evangelho. E o intuito deles é distorcer as verdades de Deus. É distorcer. É iludir as pessoas. É aquele espírito que vem e que sopra. Um exemplo bem bíblico que nós podemos ver isso, o próprio Pedro, quando andou com Jesus. Naquele primeiro momento vem um espírito enganador e tenta soprar e dizer assim: mestre, não, Senhor, tem dó de ti mesmo. Quando Jesus falava sobre a sua crucificação, de que ele ia para a cruz, e o próprio Pedro: não, Senhor. E o que foi que Jesus, de que forma Jesus repreendeu a Pedro? Arreda de mim, Satanás. São espíritos enganadores. Então os demônios, eles também usam pessoas. O versículo 2 diz assim: pela hipocrisia, são as pessoas que ele usa, dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência. Então Satanás vai usar pessoas que elas vão apostatar da fé e, consequentemente, querem conduzir as pessoas ao erro. E essas pessoas, elas têm algumas características que a gente precisa descobrir. Nós podemos ter um discernimento à luz da palavra de Deus. Quem são essas pessoas? Aí ele dá aqui algumas características. Primeiro, essa pessoa, ela é hipócrita. Pela hipocrisia dos que falam mentiras. Então, essas pessoas que, geralmente, elas estão apostatando da fé, elas estão deixando a verdade de lado para seguir a mentira, são pessoas hipócritas. A palavra hipocrisia, no seu original, significa esconder atrás, por detrás, de alguma coisa. Ficar por trás de alguma coisa. Isso era uma ideia lá na antiguidade, principalmente, que era a ideia de usar máscara. Aquilo era uma hipocrisia. As pessoas no teatro colocavam uma máscara sorrindo, enquanto às vezes a pessoa nem estava sorrindo por trás daquela máscara. Então, por trás de uma aparência. São aquelas pessoas que elas se escondem, elas têm medo. Isso é característica de pessoas, ou que estão apostatando da fé, que estão deixando a fé de lado, e elas estão vivendo uma vida de hipocrisia. Elas não têm coragem de se mostrar quem elas são de fato, e elas criam máscara, para tentar se esconder. Isso é perigoso. Isso é muito perigoso. Então, uma das características dessas pessoas que vão apostatar, que estão apostatando, é que elas são hipócritas. E a segunda é que ela fala mentiras. Pela hipocrisia dos que falam mentiras. Elas são habilidosas. Elas têm a habilidade de enganar, de ludibriar as pessoas com falsas mentiras. Ela distorce o evangelho facilmente. Ela consegue fazer isso de forma tão sutil que ela consegue enganar toda uma multidão. Quando você olha aí para muitos pregadores, para muitas pessoas aí que falsos mestres, você percebe a habilidade como eles têm para ludibriar, para enganar as pessoas. E o mais interessante é que as pessoas estão atentas ao que elas falam.
As pessoas até se movem, as pessoas até saem da sua zona de conforto para ir atrás desses tipos de pessoas, que usam de mentiras, de engano, para enganar, usando o evangelho, já apostataram da fé, e eles usam o meio religioso, o sistema religioso, para enganar essas pessoas. E ele arrasta multidões. E as pessoas vão. Mas como é difícil. Homens que querem, que desejam ensinar o evangelho de uma forma bíblica. Como é difícil alcançar o coração das pessoas. Como é difícil. Então, uma outra característica é que elas têm as suas mentes cauterizadas. O versículo 2 também diz no final, que essas pessoas, elas são hipócritas, elas falam mentiras e elas têm a sua mente cauterizada. Essa palavra cauterizada era muito usado lá no passado, que quando queria estancar, sabe aquela coisa, querer estancar uma hemorragia, e alguém vinha com ferro quente e fechava aquele sangramento, ao ponto de não abrir mais. Então isso era cauterizar. Então, o que Paulo está dizendo aqui, que essas pessoas, elas têm a mente cauterizada, a mente fechada para a verdade, elas não abrem mais, elas se tornam tão insensíveis à verdade de Deus, que elas não conseguem mais abrir as suas mentes para a verdade de Deus. Você já viu aquela pessoa que você confronta, e ela ignora. Muitas vezes isso é característica de uma mente cauterizada já. A verdade não consegue romper a sua pecaminosidade, seu estilo de vida tão pecaminoso, por viver numa mentira, por viver num engano, por ela mesmo se enganar, e ela não quer ceder às verdades bíblicas. É mente cauterizada. E aí é um passo muito curto para chegar à apostasia. Tem muitos cristãos vivendo já esse estilo de vida, pelo menos que se diz ser cristão. E isso é perigoso. E às vezes a gente acha que é só o orgulho. Sim, existe o problema do orgulho, mas às vezes a mente cauterizada. Suas mentes ficaram fechadas para receber as verdades do evangelho. A nossa consciência é o local onde acende a luz vermelha de que algo está errado na minha vida. Quando nós ficamos com a mente pesada, né, às vezes, mexe com a nossa consciência, espera aí, tem alguma coisa errada. E acende logo aquela luz vermelha, de que você fez algo errado, que por isso que o texto também, no contexto, diz que nós temos que manter a nossa boa consciência. E uma vez que a nossa consciência, ela não está em paz com Deus, você não tem aquela paz, você tem algo está errado. Já serve para um tipo de luz vermelha na nossa vida, para realmente olharmos o que está faltando. Mas as pessoas com a mente cauterizada, não, você fala, não é normal. É normal já dever todo mundo, não pagar. É normal eu querer enganar as pessoas. Não que a gente não vai pecar em algum momento, mas as pessoas de mente cauterizada, elas não estão mais sensíveis ao evangelho. Elas são confrontadas pelo evangelho, mas elas se tornam insensíveis. E você não consegue romper isso. E de tanto resistir às verdades, aí ocorre a apostasia. De tanto. Foi assim. Esses homens que, no início, eles receberam as verdades, eles caminharam por algum momento, eles estavam bem, mas daqui a pouco seus corações mudaram, suas mentes mudaram, e as suas mentes ficaram cauterizadas de tal maneira, fechada para o evangelho, que eles não cederam mais. E aí Hebreus capítulo 6 fala justamente dessas pessoas. Foram pessoas que provaram dos dons, que tiveram suas experiências com Deus por algum momento, mas depois renunciaram a tudo. E o texto diz que essas pessoas é impossível voltar.
É impossível voltar. É impossível, pois aqueles que uma vez iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram sim. E é impossível outra vez renová-los para o arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmo o Filho de Deus e respondem à ignomínia. Ou seja, isso é por questão realmente de doutrina. Eles estavam querendo crucificar novamente a Cristo. Eles queriam um novo sacrifício. Eles deixaram aquela fé que eles deveriam ter. Então, apostasia da fé. Os erros aqui desses homens que eram apóstatas é que eles apostataram da fé. O versículo 1 diz que eles apostataram da fé. Alguns apostataram da fé. O versículo 16, que fé é essa? Qual foi a fé que eles apostataram? Que tipo de fé? Vocês lembram do estudo quarta-feira passada, no finalzinho do capítulo 3, versículo 16, diz assim: evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Você olha aqui, está eu falei dos pilares essenciais da nossa fé, que ele fala aqui que Cristo foi manifestado em carne, aqui fala da encarnação de Cristo, depois fala da ressurreição de Cristo, depois fala da ascensão de Cristo e da redenção, de que ele foi recebido na glória. Pronto, essa aqui era a fé que eles haviam abandonado. Os falsos mestres, eles não criam mais nisso aqui, de que Cristo era suficientemente para eles, que era suficiente para a salvação deles, que Cristo sim, até porque a questão da encarnação, havia o problema aqui do gnosticismo, que eles não acreditavam que Jesus Cristo, uma vez sendo Deus, pudesse receber um corpo físico limitado, um corpo humano que tem as suas debilidades, que tem as suas falhas. Como é que ele, sendo Deus, receberia um corpo? Então ele não era um corpo, apesar que havia uma imagem de um corpo, mas não era um corpo de fato, uma carne assim como a nossa. Então Paulo já está deixando bem claro, através desses ensinamentos, dessas doutrinas. Não, Cristo, esse é o mistério. Ele foi revelado para aqueles que creram. Então, eles negavam esse mistério revelado, e principalmente da encarnação, da ressurreição. Eles tinham dificuldades de até crer na ressurreição de Jesus Cristo. E nós vimos que também Cristo como único mediador, no capítulo 2, versículo 5, porquanto há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Então eles tinham dificuldades, e aí eles queriam distorcer isso, uma vez que essa era a fé dos discípulos de Jesus, dos cristãos ali do primeiro século, e eles estavam querendo inserir novas coisas na fé dos cristãos. Eles queriam desconsiderar essas realidades, e eles queriam colocar novas coisas. E Paulo disse: não, esses homens, eles abandonaram essa fé, esse entendimento a respeito de Cristo, do que ele fez, a forma como ele veio, se tornou homem, ele morreu, ressuscitou ao terceiro dia, foi assunto aos céus, intercede por nós, e eles queriam acrescentar novas coisas. E nós vimos isso, hoje nosso meio está aí. As igrejas, muitas igrejas que se dizem ser cristãs, querendo colocar coisas diferentes, coisas até lá dos costumes do judaísmo, no meio de cultos, e querendo colocar coisas novas. Mas Cristo é suficiente. E o versículo 4
Uma outra, um outro erro que esses falsos mestres que faziam era, versículo 3, aliás, e o versículo 4, que proíbe um casamento e exige a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graça pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Pois tudo que Deus criou é bom e recebido com ações de graças, nada é recusável, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Então, um outro erro aqui era proibir o casamento. Eles tentavam proibir o casamento. Por que eles faziam isso? Eram dois problemas aqui. Era o casamento, proibir o casamento, e a abstinência de alimentos. Qual é o problema de um cristão casar? Qual é um problema de um cristão usufruir de um bom alimento? Segundo Eusébio, Eusébio era um historiador lá do século IV, do quarto século. Ele diz que haviam dois homens que eles também trouxeram muitos ensinamentos, que apostataram da fé, que eram chamados, um deles era Sartonino e Marcião. Eles eram gnósticos, eles não acreditavam nessas coisas, eles entraram no meio do cristianismo e eles começaram a ensinar essas coisas erradas. E um desses ensinamentos, no quarto século, a partir do quarto século, era justamente o celibato obrigatório. Você sabe o que é o celibato? O celibato é quando você diz que, você tem a opção de não querer casar, isso é o celibato. Só que eles tornaram essa opção algo obrigatório. Principalmente esses dois gnósticos, que se diziam ser cristãos, Sartonino e Marcião. E a outra questão era a abstinência de comer carne. Agora, qual era o motivo deles? Por que eles ensinavam sobre isso? Sobre o celibato obrigatório e abstinência a alimentos. Qual era o intuito deles? É porque eles não eram casados? É porque eles eram tão fitness que eles não queriam que os outros cristãos comessem tanto? Qual era o propósito desses homens? Desses líderes? Não era nada disso. O intuito deles era justamente trazer uma aparência espiritual. Lembra da hipocrisia? Eles queriam se esconder por trás desse estilo de vida e oferecer esse estilo de vida como se fosse uma exigência do cristianismo, que os cristãos não deveriam casar, viver exclusivamente para Deus e também se abster de todo tipo de alimento, principalmente de uma boa picanha. E é bom, assada na brasa, uma farofa de farinha. Rapaz, deu até água na boca. Mas uma farofinha de cebola, E aí isso é no século IV. Só que Timóteo, ele já estava enfrentando isso lá no primeiro século. Está entendendo? Então, quando o Eusébio, historiador lá do século IV, ele viu essa doutrina, já via esses líderes ensinando esse tipo de coisa, isso já era uma realidade lá no primeiro século, uns 300 anos antes. Timóteo já tinha que enfrentar essa realidade, do que esses homens estavam ensinando, proibindo o casamento e a abstinência de alimentos. E qual era o intuito, como eu falei? Era que, para eles, isso era mais espiritual. A ideia era isso, era trazer uma aparência de uma espiritualidade maior do que tudo. Espera aí, tu não casou? Tu optou pelo celibato? Então tu é mais espiritual do que aquele que casou.
Aí quer dizer que tu não come nada, essas carnes, é só verdura, tudo. Claro, a gente tem que cuidar da nossa saúde, né? A gente sabe também que existe o pecado da glutonaria. Mas isso era a realidade. E sabe, diante disso surgiu um novo pensamento, saindo do gnosticismo, que já ensinava essas coisas. Era o ascetismo. O que é isso? Era justamente, eles tinham foco, essa falsa espiritualidade. Eles tinham um conjunto de práticas, restrições e comportamentos condicionados por essa doutrina, de manter uma falsa espiritualidade. Não, nós somos mais espirituais do que o outro. Lembre que esses homens tinham como característica a hipocrisia. Então o ascetismo ensinava sobre isso, essa falsa espiritualidade. E isso justamente era marca desses homens que viviam na apostasia. E sabe, irmãos, nós vamos olhar no versículo 4, que diz assim: pois tudo que Deus criou é bom, e recebido com ações de graça, nada é recusável. E Paulo está dizendo assim para Timóteo: Timóteo, tudo que Deus criou é bom. Tudo que Deus criou é bom. O casamento, quem foi que criou o casamento? Deus. Como é que vem pessoas dizendo que isso não era bom? Querer proibir uma coisa que foi Deus que criou, e uma vez que Ele criou, isso é algo muito bom. Casamento, nesse caso, é algo muito bom. Para quem quer compromisso, o casamento é uma oportunidade de dois cristãos se ajudarem na fé cristã, é uma oportunidade de glorificar a Deus, é uma oportunidade para os dois crescerem na fé, amadurecer como cristão, é uma oportunidade pegando aí o Emanuel falou uma frase aí do Lutero, muito interessante, eu realmente não lembrava, já tinha ouvido falar dessa frase, que o próprio Lutero fez a reforma protestante, logo quando ele saiu do monastério, a primeira coisa que ele fez, que foi? Casar. E ele disse que 1 ano de casado valeu muito mais do que tantos anos no monastério, para santificá-lo. Então o casamento tem essa importância, é a santificação, o alvo deve ser a santificação um do outro. O casamento é a oportunidade de trazer glória para o nosso Senhor. O casamento é uma bênção, diferente do que a cultura pensa, do que muita gente pensa, casar é um negócio, não é assim que o povo diz, tu vai casar? Não, o casamento é uma bênção, dentro dos princípios, da perspectiva cristã, colocando os princípios, é uma bênção. Eu quero dizer assim, durante 16 anos de casado, eu fui sempre muito abençoado. É algo tremendo. Não é fácil. É muito desafiador. Mexe com a nossa estrutura, mexe com nossos desejos egocêntricos, nos liberta do nosso eu, porque agora não sou só eu, mas é o outro também.
Então, o casamento, ele é uma bênção. Então, esses homens, eles queriam proibir o casamento e ainda queriam exigir a abstinência de alimentos. Mas aí Paulo está dizendo, ó, não, tudo que Deus criou é bom. Tudo que Deus criou é bom. Nós sabemos que a estratégia de Satanás sempre é distorcer as verdades de Deus e destruir aquilo que Deus criou. A área que Satanás mais investe é no casamento. Ele sabe que se ele consegue desestruturar o casamento, ele está mexendo com muita coisa. Está desestruturando muita coisa. Então, sabendo disso, ele vai investir. Ele vai investir contra o seu casamento. Do outro lado, você precisa investir também no seu casamento. Você precisa colocar Deus no seu relacionamento. Você precisa buscar os parâmetros de Deus para o seu casamento. Você precisa colocar a palavra dele nessa instituição tão desafiadora que é o casamento. Nessa relação. Então, tudo que Deus criou é bom. O motivo pelos quais os cristãos devem sustentar e defender o casamento é porque ele é bom. Não é um peso, não é uma maldição, como muita gente pensa sobre o casamento. Não, é uma bênção. No entanto que você procura, à medida que você procura conduzir o casamento, a relação, dentro de uma perspectiva bíblica. Então, tudo que Deus criou é bom e recebido com ações de graça, nada é recusável. Fala aqui da importância de gratidão por essas coisas que Deus nos ofereceu, que é bom, como também não só o casamento, mas a comida. Desfrutar da boa comida, comer bem, comer de forma saudável, desfrutar. Como também o casamento, é uma oportunidade de desfrutar. O crente, ele pode usufruir de tudo que Deus criou. Mas ele tem que desfrutar isso com gratidão. Senhor, obrigado pelo meu casamento, apesar de ser umas lutas. Obrigado porque o Senhor me deu uma pessoa para me casar. Obrigado pela comida que o Senhor tem colocado na minha mesa. Obrigado porque o Senhor não tem deixado faltar aquilo que é essencial para a minha vida. E ele diz que, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado, versículo 5. Porque primeiro nós temos que orar por essas coisas, orar pelo seu casamento, orar pela comida, e à medida que nós buscamos a presença dEle, e à medida que nós estamos nos submetendo à sua palavra, então todas aquelas coisas, sim, que Deus criou, embora foram corrompidas por causa do pecado, nós podemos tornar isso santos diante de Deus, através da nossa submissão à sua palavra e pela oração. E aí nós vamos desfrutar com gratidão. E nós temos que orar e nos santificar para justamente tirar do nosso coração esse desejo de infidelidade, desses prazeres pecaminosos, para que possamos nos tornar santos. E nesse sentido aqui, nós sabemos que os cristãos gostam de comer. É uma tentação muito grande também, a questão da infidelidade, da glutonaria. Então, nós precisamos também ter domínio próprio. Porque tem cristãos que come e continua comendo, e fica golfando, igual menino, mas continua comendo. Não, peraí, tem que fazer as coisas, embora foi algo que Deus criou, o alimento, que é para a gente desfrutar, usufruir, a gente tem que fazer isso com equilíbrio.
sabendo que nós temos o Espírito de Deus agora que nos dá domínio próprio. Diferente de alguém que é viciado em comida, que não consegue ser fiel à esposa, o esposo. Nós agora temos o próprio Deus que nos dá essa capacidade de nos tornar fiéis, cuidar dos nossos relacionamentos, cuidar do casamento e também cuidar da nossa saúde. Mas nós somos livres para usufruir dessas coisas, do casamento e da boa comida, sim. Então essas coisas são santificadas por meio do uso da graça. Mediante a graça que Deus tem nos dado, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Santificado, nós podemos usufruir de qualquer alimento. Eu não vou comer esse tipo de alimento, mas nós podemos santificar isso através da oração, por meio do uso da graça, nós podemos usufruir, desfrutar de tudo aquilo que Deus tem nos dado de bom. Amém, irmãos? Então, vamos parar por aqui, justamente principalmente pensando sobre os últimos dias, que vão surgir falsos mestres, apostasia, que é a marca desse tempo. Você pode olhar que quando nasceu o cristianismo, os falsos mestres se apresentaram também.